Olá, muito boa tarde. Dia 2 de setembro é uma data que fica na história de Évora. Dom Francisco Senra Coelho inicia o seu ministério como arcebispo da Diocese. Uma região que conhece bem, onde estudou, onde foi ordenado sacerdote e onde trabalhou durante 28 anos. Os projetos e as expectativas para o seu trabalho na Arquidiocese de Évora vão agora ser apresentados por Dom Francisco Senra Coelho, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco neste contexto do início de uma nova missão, de uma nova responsabilidade na Arquidiocese de Évora. E permita que comece por referir as palavras que disse quando se conheceu a nomeação pelo Papa Francisco, onde, na altura, referiu que queria aumentar a pegada laical na região. O que é que está em causa com esta pegada laical? Quando nós passamos, deixamos uma marca e a osmose do Evangelho com a sociedade acontece pela cidadania. Quando nós conseguimos transpor na coerência e na transparência o Evangelho para a vida. No mundo, em contacto permanente, num testemunho constante, sobretudo pela humanização, estão todos os cristãos. Mas sabemos que o laicado são favoráveis no sentido de ter uma permanência constante e têm, portanto, uma grande marca de vida na construção de um mundo melhor, de um mundo novo. Ora, esta pegada laical, esta presença de passagem, este testemunho de vida é fundamental. A Igreja será irrelevante na sua presença se não tiver, de facto, no mundo em que vivemos, um testemunho forte e, ao mesmo tempo, operativo, eficaz, de humanização, de transposição dos valores do Evangelho para o cotidiano, para a vida. E contamos muito com os leigos, porque eles estão, de facto, no mundo. Mas os leigos não são muitos, nomeadamente em dioceses como a de Évora. Por isso, a aposta na formação de mais leigos, não é? E, ao mesmo tempo, os próprios habitantes também não são muitos, não é? Sim, é uma diocese com cerca de 260 mil habitantes. Sabemos que sofre das marcas de interioridade. O tecido social tem algumas dificuldades de se renovar. Acontece, por isso, em muitas comunidades, uma realidade de idosos, de pessoas mais envelhecidas. E esta realidade chama-nos também a esta atitude de presença e uma presença em proximidade, personalizada. Cada pessoa da terceira idade, cada idoso, não pode ser abordado à distância. Tem que ser de uma maneira pessoal e, ao mesmo tempo, de compromisso com o seu habitat, a sua circunstância, a sua cultura. Por muito que as distâncias sejam até longas na Diocese. Sim, em território é a Diocese mais extensa de Portugal. Porém, tudo isto é apelo à laicidade. Eu diria, a uma igreja com qualidade. As nossas comunidades têm, de facto, que ter esta marca da qualidade. Quando eu me refiro à qualidade, falo da autenticidade evangélica. De termos uma igreja, como os jovens pedem, familiar, acolhedora, transparente e coerente. E tudo isto desemboca na humanização. O que chega, de facto, junto à pessoa que precisa é esta presença humana. Gostaria de referir que não podemos deixar idosos tão sós, que seja necessário que a briosa e competente Corporação Guarda Nacional Republicana os visite uma vez por mês para ver se estão vivos. É pouco essa visita. Essa visita é um apelo às comunidades, é um apelo aos cristãos, a que tenhamos uma atenção grande à proximidade e ao encontro personalizado. Claro que é um desafio enorme, sabemos que a Igreja somos todos e, como tal, muitas vezes a própria comunidade é constituída já por pessoas com mais idade. Mas acredito que com realismo consigamos dar este testemunho que será muito importante para a dinamização e para a evangelização no contexto alentejano e ribetejano. Em todo caso, são ideias, sem dúvida nenhuma, que urgentes, que reivindicam a implementação de projetos também para as concretizar? A Arquidiocese tem uma rede bastante significativa e com qualidade a nível de centros sociais paroquiais, as Santas Casas da Misericórdia,
há uma presença no terreno. Essa presença das instituições, evidentemente, que funciona de um modo profissional e com uma dimensão de humanização reconhecida. Mas não chega. É necessária a consciência das comunidades paroquiais, aquele espírito do dia a dia que passa pela vizinhança, que passa pelo compromisso com a solidariedade. E nós sabemos que este é um grande capital humano do nosso povo. A dimensão do afeto, a dimensão de uma presença acolhedora e, ao mesmo tempo, de uma grande capacidade de dádiva. É uma das características do nosso povo e a Igreja tem que estar aí como despertador, como comunidade de serviço, na sua gratuidade e, ao mesmo tempo, num gesto permanente de respeito pela intimidade de cada pessoa. Eu penso que é uma questão de assumirmos mais ainda o que já somos. A proximidade como marca do seu trabalho na Arquidiocese de Évora, com esse compromisso laical crescente, como é que olha para a colaboração que os líderes das comunidades, os párocos, os sacerdotes podem dar a todo esse trabalho? O presbitério iborense é muito experimentado. É um presbitério com uma grande marca missionária. A Arquidiocese teve a graça de, no século XX, contar com um pastor que marcou até ao mais profundo aquela igreja. O servo de Deus, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que esteve como arcebispo de Évora de 1920 a 55. Esta presença de homem de Deus e, por isso, também de grande homem para os homens, dom de Deus para a humanidade, ficou indelevelmente no coração pastoral de Évora. Os sacerdotes de Évora têm este espírito missionário de uma igreja em saída, desde sempre. As missões populares, a porta, o dinamismo de estar em comunidades pequenas, onde se tem uma relação muito próxima com os cristãos, porque são comunidades que apostam, de facto, no sentido comunidade paroquial de comunidades. As assembleias familiares, os grupos de reflexão bíblica, os diversos movimentos. Por isso, eu conto muito com esta capacidade que o presbitério iborense tem, com uma grande participação enriquecedora do diaconado permanente. Neste momento, a Arquidiocese conta com 31 diáconos permanentes. Cresceu muito o número de servidores nesse ministério tão importante que apela toda a Igreja à diaconia, ao serviço. Gostava de referir também a importância dos religiosos. Precisamos de uma renovação vocacional, como todas as dioceses e a Europa, no contexto concreto que conhecemos. Por isso, temos também que apostar muito na valorização da pastoral juvenil com a pastoral vocacional, neste encontro. Aproveitando os dinamismos renovados que acontecem em Évora da pastoral universitária. Tem que haver, de facto, o diálogo e um trabalho de rede e de mãos dadas nesta área. Referiu a vida religiosa, permita que lhe pergunte especificamente sobre a cartucha que está em Évora. Acredito que uma presença muito significativa para a Arquidiocese, mas também a exigir ou a reivindicar uma renovação para a redinamização daquele espaço de contemplação. A cartucha diria que é um ex-libris da Igreja iborense. E a única cartucha em Portugal. Sabemos que é uma joia preciosa. Efetivamente são frequentes aqueles que a procuram e que experimentam a sua riqueza espiritual. O caminho de perseverança é, de facto, um caminho exigente. Por isso, a cartucha tem as portas abertas, mas muitas vezes tem a dificuldade de fidelizar as vocações ao carisma fundacional de São Bruno. Este dado conhecido encontra-se nas mãos de uma comunidade secular que tem uma experiência enorme e penso que não quer, de modo algum, desvalorizar a beleza deste carisma e a radicalidade deste carisma. Por isso, se enfrenta com os novos tempos na fidelidade aos valores de sempre. Na sua autonomia, como ordem religiosa multissecular,
ela tem uma identidade e um caminho próprio que a Igreja local respeita. Rezamos por eles, fazemos uma aliança constante de profunda amizade, mas aguardamos com todo o respeito e com atitude de fé a sua caminhada própria. Não está em causa a continuidade e presença em Évora pelo número de vocações? É preocupante. Efetivamente, a comunidade é reduzida. A Cartucha, há uns anos, partiu para o Brasil, para uma nova Cartucha. A comunidade foi, portanto, enviada a fazer esta nova experiência e esta nova fundação, e a partir daí a comunidade de Évora ficou reduzida e os membros estão com bastante idade. De facto, é uma preocupação que eu levo no coração para a minha oração e vou comungar em absoluto com eles, tudo o que eles precisarem, desejarem. Será uma prioridade esta presença. Não direi que vai ser um silêncio, mas será diante deles uma atitude de contemplação com eles também, olhando para o seu dom. Será um silêncio orante e, ao mesmo tempo, habitado, o que o arcebispo de Évora terá perante esta beleza que é a Cartucha. Aguardo, pois, o caminho que esta comunidade vai fazer no dia-a-dia, na esperança, numa grande esperança. Porque, de facto, sendo a única em Portugal, enfim, por todas as razões, era desejável que aqui permanecesse, não é, entre nós. Há poucos dias, numa visita que fiz a Évora, encontrei-me com uma equipa de cartuchos que faziam uma visita canónica à Cartucha, composta por um membro dos Estados Unidos, outro da Itália, a residir em Espanha, e um irmão de uma cartucha também italiana, e compreendi o desejo e a vontade que eles têm de que a Cartucha de Évora prossiga. É claro que eles têm um voto de estabilidade, ou seja, nenhum cartucho é transferido sem ele próprio desejar. Teria que acontecer essa vinda de um cartucho ou de vários cartuchos, de outras cartuchas para Évora. Vamos aguardar na atitude de esperança. Sem dúvida que a vida contemplativa vivida de forma tão eloquente como acontece na Cartucha de Évora. Outro grande ex-libris da Arquidiocese de Évora, deixe-me chamar assim, é o seu Instituto de Formação Teológica. Uma das poucas dioceses, creio que a única diocese em Portugal que tem um instituto próprio de formação. Sim. E Angra também, creio. Seminário Maior. Seminário Maior, no caso. Depois são polos da Faculdade de Teologia. Está aqui também em causa a dinamização deste centro de formação, nomeadamente para os candidatos ao sacerdócio? Sublinho a importância do Instituto Superior de Teologia para as igrejas do Sul. É um dos sinais da comunhão da província eclesiástica. O Instituto Superior de Teologia de Évora é constituído pelas 3 dioceses. O Arcebispado de Évora, com as dioceses de Beja e do Algarve. Acontece também que a formação teológica e filosófica ali ministrada serve às dioceses de Cabo Verde e, ao mesmo tempo, também algumas congregações religiosas. Temos também a graça de contar em Évora com um seminário Redentoris Materi. Este seminário, ligado às comunidades neocatecumenais, está dedicado a Nossa Senhora de Fátima. É uma alegria muito grande poder contar com esta realidade no meio da diocese como dinamização e como desafio à evangelização. O Instituto Superior de Teologia de Évora é, por isso, uma escola teológica ao serviço destas 3 dioceses do Sul, com a presença de Cabo Verde, com a presença, por exemplo, dos salesianos que têm tido lá os seus alunos a formar-se com vista ao sacerdócio e desta comunidade de formação neocatecumenal. Acreditamos que a urgência da formação de uma nova geração de presbíteros e, ao mesmo tempo, da formação laical, porque o Instituto de Teologia tem tido uma ação muitíssimo meritória através de polos de formação em diversas
localidades mais decisivas da Arquidiocese, através da renovação do laicado, acreditamos que esta escola vai crescer, vai ser uma escola cada vez mais em colaboração com a Universidade Católica, que lhe reconhece depois o magistério e o grau académico é reconhecido, é concedido pela Universidade Católica. Portanto, a formação filosófica e teológica desemboca depois na Universidade Católica, com o reconhecimento das cadeiras feitas em Évora e com, enfim, a parte final em Lisboa. Ora, este trabalho de grande mérito, também do acompanhamento, a formação contínua dos presbíteros e diáconos permanentes do Sul, que fazem a sua formação a partir do ISTE, não pode de modo algum ser abalada ou sofrer qualquer vicissitude que o inviabilize. É um parceiro fundamental para tal formação. Sem dúvida. Para os 3 bispos do Sul, para a vasta região, que, não sendo muito populosa, constitui mais de 1/3 do território nacional. É importante que haja uma escola superior a Sul, indubitavelmente. Entre estes vários projetos e realidades da Arquidiocese, que a partir deste domingo o Sr. Dom Francisco vai assumir como arcebispo, com que expectativa inicia este trabalho? Eu vou para estar com os meus irmãos na fé, os meus irmãos presbíteros, os meus irmãos diáconos. Tenho a consciência da importância da sinodalidade neste desafio que o Papa Francisco nos faz. Importa estarmos em comunhão profunda na leitura dos sinais dos tempos, dos apelos da humanidade, ali muito concretamente no nosso povo alentejano e ribatejano. Eu quero fazer este caminho acompanhado por todos os que se consideram Igreja. Vou para discernir, vou para refletir com eles, os meus irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo assumir a responsabilidade de sucessor dos apóstolos, de ser de facto uma presença de unidade, de comunhão, que dá àquela igreja a sua plenitude de igreja local. Quero ir como quem serve e, ao mesmo tempo, como quem compartilha. Quero receber e quero dar. E peço ao Senhor que me ajude a ter consciência que a minha vida é da igreja e, concretamente, daquela igreja. Que o anel que uso é, de facto, a minha aliança com aquela comunidade todos os dias e em cada momento da minha vida. Um trabalho que vai iniciar e uma missão que vai iniciar neste domingo, e proponho-lhe que possamos agora ouvir o texto do Evangelho que se escuta nas liturgias de domingo, para depois ter também o seu comentário a esse texto. E vamos ouvir precisamente pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderes à tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior do homem é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro.
Francisco, que mensagem é esta que o Evangelho transmite? Antes de tudo, toca-nos o coração ouvir esta proclamação e a beleza desta palavra. Eu olho para este momento da vida de Jesus Cristo como uma identificação com o Moisés, o condutor do povo, aquele que levava sempre o povo à radicalidade da aliança. A tentação permanente é de reduzirmos, de facto, a nossa relação com Deus a aspectos legais, a atitudes que eu diria periféricas, de não chegarmos ao essencial. Porém, o encontro com Deus acontece na verdade, na autenticidade do coração. O coração aqui significa o âmago da vida, a liberdade e a escolha que fazemos todos os dias. E nestas opções, fazê-las com Deus, com os grandes valores da aliança, onde no centro está sempre o homem. Eu, ao ver este momento da vida de Cristo, percebo como ele quer levar a comunidade, quer levar os discípulos, quer levar aqueles que o seguiam à distância a este encontro de profundidade. A ritualidade, a dimensão, muitas vezes, jurídica, podem sobrepor-se à dimensão da verdade e da atitude de liberdade de coração, de liberdade interior. Continua a ser muito atual esta palavra. Tantas vezes nós percebemos que há farisaísmos na nossa relação com Deus e com os outros. Há atitudes que não procedem da verdade da vida. Este apelo à nossa autenticidade, à nossa transparência, é de facto um centrar em Deus a nossa caminhada cristã e focarmos nele de tal maneira a nossa vida que condicionemos as nossas escolhas à sua palavra. Queria, pois, receber este apelo também na minha vida e levá-lo comigo. Por certo que vai marcar também este dia em que inicia a missão como arcebispo na Arquidiocese de Évora. Felicidades para esse trabalho, Dom Francisco Serra Coelho, e muito obrigado por ter estado aqui no programa. Obrigado eu pela oportunidade. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.